Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast que nós estamos fazendo sobre família, né? Nós estamos inaugurando esta semana uma nova série sobre família, cujo tema é Fake News, desvendando as mentiras sobre a família. Então, nessa série nós queremos abordar alguns assuntos bem pertinentes que têm sido tão difundidos nos dias de hoje e que, quando nós comparamos a palavra de Deus, nós vemos que há uma grande diferença entre aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que tem sido dito nos dias de hoje, né? Então, ao longo dessa série, nós vamos trabalhar isso. E nesse podcast, nós queremos bater um papo e aprofundar um pouquinho o tema do que já foi trabalhado no sermão de domingo. Tá? Então, eu quero te convidar para você fazer parte desse bate-papo. E comigo está a minha preciosa, amada Sônia. Sim. A gente quer se apresentar, né? Talvez você não nos conheça. Eu sou Sônia, pastora aqui da Igreja Edificando em Cristo. Sou também psicóloga, psicanalista. E com certeza a gente vai poder conversar sobre questões relevantes, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, desconstruções que vão acontecendo nos nossos valores e que nós não nos damos conta, relacionada ao tema família. Fernando, se apresenta. Eu sou o Fernando, como ela disse, né? Para quem não me conhece, eu sou pastor aqui da Igreja Edificando em Cristo, né? E é uma alegria a gente poder receber você e você ter se sintonizado para a gente conversar um pouquinho na tua presença também, viu? Achei importante a gente também falar sobre a nossa experiência como igreja em relação a essa questão da família. Nós, como igreja, somos 28 anos e desde que a gente começou, esse é um pilar para nós, é um valor realmente. Cremos na família, investimos como ministério muito no tema família. Temos um curso muito joia que é o Edificando 2 em 1, que é voltado à família. Temos muitas e muitos testemunhos, muitas experiências de realmente vermos pessoas sendo tocadas por ajustes. Nós precisamos viver ajustes constantes da nossa vida, da nossa visão, da nossa ótica, da forma de ver. Então, para a gente viver essa experiência do podcast, mesmo o tema família que a gente aborda todo ano, faz parte da nossa história como igreja, esse investimento, esse olhar, essa atenção. E por isso acredito que a gente vai poder compartilhar coisas bem legais. É isso aí. Para quem não sabe também, nós somos casados há 36 anos, né? E temos 2 filhas e 3 netas, então também temos um pouquinho de experiência aí na jornada de família, né? De casamento, de constituição de família, de educação de filhos, né? Sim. E a gente podia começar falando um pouquinho, amor, sobre até mesmo a tua perspectiva como psicóloga há mais de 30 anos, né, no consultório. Como é que você vê essa questão das mentiras que muitas vezes pessoas têm assimilado e assumido como verdades no que diz respeito ao contexto familiar, casamento, educação de filhos, amor, comunicação, todos esses aspectos? O que você, talvez como psicóloga, percebe até através da tua prática de consultório? Eu acho que a principal questão é a gente compreender que uma desconstrução ela é feita muito progressivamente, muito lentamente. E a principal questão é que nós vemos famílias cristãs sendo atingidas pelos valores, né, do presente século. A gente, à luz da palavra, vê que uma orientação muito forte de Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, muita gente conhece isso, que é quando ele nos convida ao culto racional e ele nos convida a não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas renovarmos a nossa mente para podermos comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu vejo que foi acontecendo progressivamente, a primeira questão é
o próprio distanciamento da palavra de Deus nos últimos anos nos distanciou da compreensão do que realmente Deus quer e pensa sobre a família, envolvendo todas as questões, o papel do homem, o lugar do homem, o lugar da mulher, né? Não apenas em termos de papel, no sentido de função, que essa é uma questão que a gente pode conversar mais depois, mas um lugar mesmo, à luz da palavra, qual é o lugar do homem, qual o lugar da mulher, qual o lugar dos filhos, o que a família representa, o que a família deve sustentar, o que realmente é dever da família, no sentido da construção de um sujeito, né? Da construção do legado, da história numa perspectiva um pouco maior. Então, o distanciamento, nosso distanciamento como cristãos dos valores e o fato de nós estarmos consumindo o que o presente século e as mentiras, né, que a gente vai falar já já, que foram vindo e nós fomos absorvendo. Por quê? Porque nós não tínhamos onde conferir, nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós nos distanciamos do questionamento, das perguntas. Será que realmente, por exemplo, falando uma mentira, vamos pensar sobre a questão do amor, né? Que é um tema que a gente vai até abordar na pregação. Seja eterno enquanto dure, não é? É uma frase de um poeta muito famoso, a gente sabe. Vinícius de Moraes dizia isso. Então, assim, é essa perspectiva, né, de que pode acabar, né, que a gente casa, mas não sabe se vai ficar quanto tempo, vamos ver quanto tempo dá certo, a gente vai tentar o máximo, mas o máximo às vezes é muito pouco, né? Mas são perspectivas que foram absorvidas por nós e a gente foi encarando, a gente que está há muito tempo no ministério, percebeu o quanto isso foi entrando, né, na vida da igreja, e aí entrou o divórcio, entrou uma série de coisas aí que, mesmo a questão dos filhos, né, da visão dos filhos atrapalharem, da visão dos filhos de ter que estar tudo muito perfeito para ter o filho, ter que estar muito perfeito também para se casar, são tantas questões que foram sendo introduzidas, né, principalmente sob a perspectiva do ideal, da liberdade, né, da necessidade de liberdade da mulher, do homem, essa libertação, entre aspas, ela desconstruiu muito da família. Você falou uma coisa que eu abordei no domingo na mensagem, que é sobre essa questão da onde a gente confere, né? Porque vira e mexe a gente recebe WhatsApps, a gente recebe mensagens aí no celular e de coisas que são meio estranhas, né? Ainda hoje você mandou uma mensagem para mim e falou assim, será que isso é verdade, né? Foi. Então, constantemente a gente recebe mensagens. E como é que a gente faz para saber a veracidade dessas mensagens? Normalmente a gente vai buscar em fontes confiáveis, fontes fidedignas, meios de comunicação de credibilidade para saber se eles também estão reproduzindo aquilo ou não, né? E aí a gente faz uma comparação e distingue aquilo daquilo que é verdadeiro daquilo que não é. E no caso das mentiras que a gente vê a sociedade tentando construir, tentando edificar como se fossem verdades, o nosso parâmetro, o nosso instrumento para conferir isso é justamente na palavra de Deus. Então, não é no modismo, não é numa ideologia, não é numa corrente filosófica, não é naquilo que a maioria das pessoas pensam, mas é no que a palavra de Deus nos diz a respeito daquilo, né? Então é um pouquinho sobre isso, né, que a gente vai tratar nesse tempo. Uma das principais desconstruções que afetou a família e obviamente afetou a igreja como um todo, isso sempre olhando historicamente, o indivíduo como centro, né? Onde o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer é mais importante do que os compromissos que ele tem ou assumiu na vida. Então, quando a gente parte da perspectiva de que
eu sou o centro, né? Eu me torno um consumidor. E eu posso consumir e ser e viver como um consumidor em todas as coisas, inclusive no casamento. Eu posso ser um consumidor, eu posso viver uma relação de consumo, até com os filhos. A gente nunca viu tantos casos de relacionamentos até abusivos, né? Pelo menos denunciados agora, entre pais e filhos até, Uhum. porque existe uma ideia de onde o compromisso, eu não tenho um compromisso com aquilo que é meu, eu não tenho um compromisso com a sociedade, o meu compromisso é comigo mesmo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu acho que é correto. Então não tem mais essa visão do coletivo, da coletividade foi perdida, né? E vem cada vez mais. E quando a gente perde a visão do coletivo, a gente perde a visão da família, porque a família é essa construção. Então, essa mudança de valores do coletivo para o individual mudou muita coisa, né? Nós fomos nos tornando indivíduos, indivíduos, indivíduos. Existe, sem dúvida, a importância, e a gente trabalha muito com as mulheres sobre essa questão de poder olharmos para nós mesmos e nos. A gente chama não individualizar, mas individuar. Individuar é diferente de se individualizar. Individuar envolve eu poder saber que eu sou um indivíduo e que tem questões que você, e nós somos assim, bem diferentes. Mas sem perder a perspectiva da família, do coletivo, do bem comum, vamos dizer assim. Do bem comum. E é incrível como isso entra dentro da igreja, né? Como entra no cristianismo moderno, né? Eu comento que durante muitos anos, né, ao longo de 30 anos de ministério, eu fiquei. Muitos dos casamentos que eu fiz, um determinado tempo, eu me orgulhava de nunca ter tido uma separação de um casamento que eu tenha feito, né? Que nós tivéssemos feito. Nossa. Mas com o passar do tempo nós vemos isso entrando, né? O divórcio, a separação, as crises familiares entrando dentro das famílias cristãs e elas perdendo essa referência, elas perdendo essa centralidade do Senhor na vida delas e entrando muito nessa questão de que o mundo vai difundindo, de que eu tenho o direito de ser feliz, de relações, e as relações familiares, elas nunca deveriam ser centradas em si mesmo, mas sim centradas no coletivo e no outro, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas perderam isso, né? Tiraram Jesus da centralidade do casamento e ela se torna o centro disso, e quando o outro não supre essas necessidades, agora, essa semana mesmo, a gente se deparou com uma notícia aí que está nas redes sociais de um adolescente que matou os avós porque os avós não queriam, contrariaram ele. Então, essa é um pouquinho da sociedade que a gente está vivendo nos dias de hoje. Essa troca mesmo de valores. E aí, como que isso foi acontecendo? É bem progressivo a partir da ideologia de gênero, dessa questão do questionamento homem e mulher. Foi daí. Depois veio essa questão assim, não existe um padrão certo de família. A desconstrução da hierarquia, né? Não tem mais hierarquia, existe uma proposta de nivelamento. O eu como centro, né? Se eu não sou satisfeito, eu posso matar, né? Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive tirar a vida das pessoas que me contrariam. A questão, por exemplo, da desestabilização, desconstrução da hierarquia faz com que os pais hoje, muitos pais não queiram ter filhos porque eles acham que necessariamente para serem pais eles precisam ser bobos, né? Então, porque existe muito a defesa da educação, de uma educação respeitosa, sem limite, onde tudo pode, né? Onde a gente não pode ferir o sentimento um dos outros. E isso tudo foi entrando e foi nos distanciando muito, muito no lugar do pai que representa a lei, que representa. Isso afeta
as pessoas psicologicamente, né? Porque a gente está falando aqui sobre essa perspectiva do que é verdade, do que é mentira, à luz da palavra, mas o que a gente precisa compreender é que toda orientação bíblica, ela tem uma função de proteção. Deus não estabeleceu regras ou ordens ou direcionamentos para nós porque ele não tinha mais nada para fazer. Né? Isso é uma questão importante da gente entender. Toda a orientação da palavra de Deus é porque Deus nos ama e ele tem um caminho para nós de saúde, inclusive saúde mental. Então a gente precisa entender que todas essas desconstruções de modelo de certo e errado, de hierarquia, de papéis, de localização do que é do lugar da criança, do lugar dos pais, e tudo isso, todo esse novo modelo que as pessoas dizem, né, que é não ter modelo, porque é isso que é dito. O novo modelo é não ter modelo. Então, toda essa liberalidade, ela afetou psicologicamente as pessoas, né? Ela afetou os homens, ela afetou as mulheres, que estão mais sobrecarregadas, porque estão o tempo todo defendendo que precisam ser igual aos homens. Isso afetou. Afetou os filhos, que não têm o limite dos pais e que ainda são crianças, não têm capacidade neurológica para fazerem decisões, e nós estamos impondo decisões a crianças de 6 anos, por exemplo, de qual sexo que ela quer ter. Ela não tem maturidade. O córtex cerebral, para que o amadurecimento do córtex, que é o lugar das decisões, ele vai até 25 anos para se tornar amadurecido. Então, assim, são questões muito incoerentes, né? De um lado, a gente tem tanta informação da ciência, mas, de outro lado, a gente peca demais, né? Podemos dizer assim, por não percebermos o que a palavra de Deus nos orienta e o quanto isso é proteção para nós. Eu estava pensando que lá em Gênesis, onde começa, na verdade, toda a história da constituição da família, quando Deus olha para Adão e fala que não é bom que ele estivesse só, e aí ele decide criar uma ajudadora, alguém para estar junto, e ali ele começa a criar a família, né? Então a gênese, na realidade, da família é esse sentido de constituir um núcleo de pessoas que possam cooperar e ser instrumentos de bênção um na vida do outro, né? E isso acaba se perdendo com o individualismo do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, essa gênese inicial, de Gênesis capítulo 2, ela é interrompida em Gênesis capítulo 3, porque em Gênesis capítulo 3, quando há a queda do homem, ocorre justamente essa ruptura, né? Quando o homem começa a pensar em si mesmo. Não, olha, se você experimentar desse fruto, você será igual a Deus. Então, ali já começa o individualismo e a partir dali começa a queda, né, da humanidade como um todo e todo o processo de reconstrução que Deus vai fazer ao longo de toda a história da humanidade, culminando com Jesus, começa ali na ruptura na família. E eu acho que muito interessante, porque Deus, lá depois em Gênesis 12, vai chamar uma família para que ela seja o início, né, o protótipo do plano dele de redenção da humanidade, né? Quando ele vai chamar Abraão e a sua família para que ela possa sair da sua terra, e ele diz que através dela seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, o propósito de Deus é a bênção sobre a família. E a família é algo que está no projeto de Deus. A família não é algo que vai se extinguir, porque ela faz parte da constituição do próprio ser humano. O ser humano, ele tem essa necessidade de estar junto, por mais que haja um movimento tentando desconstruir isso. Nós vemos como a sociedade acaba resistindo e tentando voltar atrás novamente sobre
essa questão. Sim, eu acho que a tentativa da sociedade é quebrar a ideia da origem, né? Uhum, Sempre. E aí eu volto para a questão bíblica e psicológica. A gente sabe que uma pessoa que não sabe de onde vem, ela também não sabe onde vai. uhum, Porque quando eu quebro de onde eu vim, eu quebro o sentido, o destino de para onde eu estou indo. E uma das tentativas da sociedade, uma das mentiras hoje é que eu sou um fim em mim mesmo, né? uhum, Então eu não importa muito de onde eu vim, importa o que eu quero me tornar. uhum, Isso não é verdade, né? Na verdade a gente sabe, como é que é aquele ditado que fala que o fruto não cai muito longe do pé, não uhum, é? A gente sabe que a gente vem de algum lugar, e é muito importante nós reconhecermos isso, até para que haja essa reconciliação com a nossa história, um tema que a gente trabalha muito na mentoria original, que é o nosso trabalho de mulheres. Mas a reconciliação com a nossa história gera para nós força, e a reconciliação lá de Malaquias, né? Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra do coração, é sobre isso. A terra naturalmente falando, porque todas as quebras familiares, elas trazem consequências. uhum. Em tudo, né, gente? Traz consequência patrimonial, consequência psicológica, né? Enfim. Mas eu acho interessante o que foi falado, acho que você falou sobre essa questão do valor da família para o cristão e o quanto a mente de Deus ela está voltada para a família. Eu pensei aqui o quanto, por exemplo, um ministério ele precisa ser aprovado a partir da família. Nós precisamos ter, como homens e mulheres de Deus, como ministros do Evangelho, a gente tem que zelar muito, né, pela família, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisa validar essa instituição, vamos dizer, né, esse negócio, né, como você sempre ministra no casamento, quando as pessoas estão se casando, estão entrando em algo, em um negócio de Deus, é Uhum. algo que Deus priorizou aí desde Gênesis, né? E eu acho importante, porque ao longo dos anos, na vida da igreja, também foi sendo negociado essa questão do lugar da família, até mesmo no meio, né, nos líderes e pastores. E as fake news, elas entraram por todos os lugares. E, não foi visto mais, né? O eu, ele se sobrepôs realmente a tudo, né? E talvez a igreja que devesse ser um Uma local, a referência. referência, Uhum. né? Muitas vezes acaba se perdendo também em ser essa referência. Inclusive, a gente vê uma crise, às vezes, na igreja, Sim. não generalizando, mas a gente vê pontualmente escândalos, a gente vê situações, E a gente vê simplesmente, coisas que realmente não condizem com o padrão bíblico sim, do que deveria ser a referência da igreja. E a sim. igreja deveria ser esse local onde as pessoas pudessem vir e falar assim, não, há esperança, né? Eu nunca me esqueço de um jovem da nossa igreja Sim. que nasceu em um lar cujos pais se separaram com ele muito cedo. Ele foi criado pela mãe e quando adolescente, no início da adolescência, ele chegou para a nossa igreja e cresceu na nossa igreja, tudo. E um dia, numa reunião, não me lembro direito, mas ele veio me dar um abraço e ele falou, pastor, eu queria agradecer o senhor, porque eu durante muitos anos pensei que eu não queria constituir uma família, fruto daquilo que eu vivi, fruto daquilo que eu vi na minha casa. Eu não acreditava na família, eu não acreditava que pudesse haver uma família, mas graças a tudo que eu aprendi aqui nesse local, através da referência de vocês como família, de você, da pastora Sônia, eu hoje entendo e desejo constituir uma família. E eu tive a alegria
A gente teve a alegria de fazer o casamento desse casal, dessa pessoa, né? Tivemos a alegria de apresentar a filhinha deles, né? Então, a igreja ela cumpre um papel fundamental nesse processo de dar uma referência, uma esperança para aqueles que não a E têm, de né? colocar também o solitário em família, Família. né? Isso é uma questão importante a gente se lembrar que nós estamos sendo, né, a partir daquilo que nós vivemos na nossa casa, inspiração também para outros, para jovens que querem aprender, né? Eu acho que também tem esse lugar, né, de querer aprender, de querer se debruçar, de dar a chance, de trazer para si, né, para a sua vida, os valores da palavra de Deus, né? Para isso é importante a gente ver como estão os nossos valores, o quanto eles estão corrompidos. E eu acho que essa série, né, de pregações é um convite para a gente poder também perceber, avaliar e fazer perguntas, né? Porque a possibilidade de correção de rota, ela só vem quando a gente sabe perguntar, né? Porque senão a gente vai indo no caminho que é dado para nós, né? Pensando aqui no Waze, eu preciso saber realmente, né? Isso aqui tá certo? Será que eu não estou indo por um caminho errado? Será que para chegar lá eu preciso passar por aqui? Então, são perguntas que eu acho que com essa série a gente vai poder revisitar, rever o que o mundo está falando, as fake news que estão vindo e comparar com o que a palavra de Deus diz. Eu acho que essas perguntas são fundamentais, né? Tanto para o jovem, né, que está imerso no meio da cultura, da universidade, das escolas, dos colégios, né, e recebe uma carga de informação tão grande, quanto para os pais. Eu acho que a gente precisa parar e questionar se aquilo que a gente tem ouvido realmente é verdadeiro, se não é, e trazer isso à luz da palavra para poder elucidar o que é verdade do ponto de vista bíblico, porque, como eu falei no início da série, né, lá no Evangelho de João, Jesus vai apresentar e vai falar sobre o diabo como sendo o pai da mentira, né? E ele é um enganador, né? Então eu vejo que e ele se apresenta nesse mesmo capítulo como sendo a verdade. Então nós precisamos recorrer à verdade diante de tantas mentiras que nós estamos imersos nesse mundo. É isso aí, gente. Então, vamos para as próximas. Acompanhe a gente aí nessa trajetória dos próximos podcasts que a gente vai trazer novas informações, ou compartilhar do nosso coração mesmo com vocês, tá bom? Até mais. Ok, gente, até mais. Foi uma bênção estar com vocês, uma alegria estar com vocês. E nos vemos aí na próxima semana, no nosso próximo capítulo.